Até, sabe, a questão das armas de fogo e suas consequências, porque a gente pode imaginar também, né? As armas de fogo não necessariamente elas vão implicar, de repente, num aumento de homicídios. Criminalidade ou não. Porque, querendo ou não, a gente observa também o acesso às facas. A maior parte dos crimes em que eu atendo de homicídio não são disparos de armas de fogo. Tem também na casuística. Mas a maior parte seria por armas brancas, tá? E são os piores. São os piores. São os piores. São os piores. Você vai do mesmo pensamento, Roger? Sigo a mesma linha. Só que, assim, eu acho que a arma hoje em dia, pela quantidade de criminosos, assim, que conseguem ter acessibilidade a esse armamento, eu acho que é uma forma da população, sim, população de bem, combater conseguir repelir numa situação de urgência essa agressão injusta, né? Então, por exemplo, um cara entra na sua casa. Você tá lá, você tem uma arma de fogo, você tira o CAC ou alguma coisa do tipo. Então, você vai ter como se defender. Muitas vezes a pessoa que entrou ali na sua casa tá armado, ela vai pegar suas coisas e pode ir embora. Mas pode ser que ela tente fazer algo contra a sua vida. E o que você vai fazer? Você não tem defesa. Uma defesa plausível sobre aquele fato. Então, é um meio, sim. Até porque, para você conseguir tirar o CAC, você tem que ter um treinamento de tiro, você tem que passar pelo teste psicológico. Não é algo tão simples. Não é algo fácil. Você tem que ter atingido uma idade, o CAC, por exemplo, você tem que ter 25 anos para você conseguir tirar o CAC, que é o registro de caçador, atirador e colecionador. Então, você tem que ter alguns requisitos ali, uma educação, um certo nível de educação, de preparo para conseguir ter aquele armamento. Então, eu acho válido, sim, o cidadão de bem também ter acesso ao armamento. Mas hoje a gente não tá falando de você conseguir um armamento de forma legal, o quê? 6, 7 mil reais? Tem várias coisas em cima disso. forma O legal. custeio é caro. Primeiro do caro. custo, mas o que me assusta muito, inclusive nas legislações novas, é a quantidade e o tipo de arma, né? Sim. Até porque antes, para você, por exemplo, trazer uma munição, uma arma, você não conseguia. Hoje em dia, você usa um laranja, o cara compra ali na loja ali da esquina, paga muito mais barato, inclusive, porque você não precisa trazer por contrabando, e você tá lá com uma submetralhadora, com uma arma de grande porte, e que eu acho que aí sim a gente tá dando munição para bandido. Isso eu acho preocupante. Favorecendo, né? A questão Assim, o acesso ao armamento, as pessoas os criminosos, eles vão ter sempre. Vão ter, mas eu acho que o que a gente puder fazer para dificultar, para criar barreiras, como existiam antigamente, teve uma liberação maior com o nosso último governo, que eu particularmente discordo. Porque, por exemplo, nesse caso que você apontou, né, para legítima defesa, ok, eu acho que uma pistola, eu não entendo muito de arma, mas supre essa necessidade. E que diga-se de passagem, que esse cara treine muito. Porque imagina o tiozinho que rala o Corsinha na hora de estacionar a garagem com uma arma na mão, o que ele vai fazer com isso? Sim. Não vai dar certo. Com Eu acho que é certeza. importante ter muito essa reciclagem, esse acompanhamento para se assegurar que essa pessoa possa ter uma arma. Sim. Agora, dali para esse cara comprar uma submetralhadora e mais 600 balas por ano, o que ele vai Não, fazer? exatamente por isso que Proporcional. tem todo aquele preparo, aquele treinamento previamente Exato. à posse da arma, né? Então, você tem... Eu estou citando o exemplo do CAC de forma genérica, tá? Que é o mais comum hoje em dia, que todo mundo quer. É o que o pessoal mais busca. Eu acho, eles têm que ter um preparo bem Muito interessante, bem grande. Por exemplo, vocês que são policiais, Fora que andam armados, quantos treinos de tiro vocês fazem ao ano, assim, reciclagens? Na verdade, assim, antes de sair da academia de polícia, a gente faz em torno de 1000 disparos. Né? Então, assim, entre disparos efetivos e com armas virtuais. Né? Então, é o seguinte, porque a munição em si, quem frequenta clube de tiro sabe que não é algo barato. É caro. Então, o Estado, o que ele promove? Ele promove estandes de tiros virtuais também no nosso curso de formação. Então, e tiros efetivos também, com munição, né? Que tem que tirar uma de verdade. familiaridade, Exato, né? Vocês né? vão tirar no momento de estresse, tem que estar Exato. habituado com aquilo. Isso. Então, a gente faz em torno de 1000 disparos, né? Então, nesse período todo. Esses virtuais que você fala chega a ser de videogame, alguma coisa assim? Não. É um stand virtual. Você tem uma eu arma de estava fogo. imaginando que... Tá treinando Call of Duty jogando no PS5, né? Coloca o CS 1.6 e começa a treinar lá. Mas assim, como funciona esse stand virtual?
virtual. Tem uma silhueta, como se fosse uma tela, né? E você tem uma arma de fogo que ela é idêntica, digamos assim, cara, o mesmo peso e tudo mais. E as miras e as visadas, né? Você efetua, né? De acordo como você faria numa arma efetiva, tá? E ali, depois que você efetua os disparos, você tem um gabarito, né? Então, inclusive, nossos primeiros disparos são feitos com essas armas, né? E que na verdade, é bem próximo de um... Óbvio que não tem o recuo, né? E coisas do tipo. Mas, para um primeiro contato, né? Então, assim, contabilizando todos esses disparos, né? Em stand virtual, com munição real, dá em torno de 1.000 disparos. Depois desse período, é algo que, de fato, a gente precisaria melhorar, né, a questão, porque fica a cargo de cada um, cara. Né? Então, assim, quem quiser treinar efetivamente, né, periodicamente deve ir a um stand de tiros policiais, porque você precisa calibrar a mão, né? Então, mas a cada 6 fornece, meses. Por exemplo, munição, essas coisas para esse treinamento? Para o treinamento, de fato, não. Nossa, isso é algo precário, né? É algo precário que poderia ser melhor. E já precisou utilizar em alguma ocorrência, alguma coisa assim? Cara, graças a Deus não. Nunca precisei, de fato, efetuar disparo. É que assim, só pra gente entender, né? A primeira polícia que, em geral, chega nas nossas ocorrências é a polícia militar. Né? A polícia militar é a polícia ostensiva, é a polícia de embate, de combate, né? Então, quando a gente chega no local, eles já fizeram a preservação e isolamento do local pra gente. Né? E, em geral, a gente fala que o local de uma condição quente, ele já está numa situação fria. Né? Mas a gente vai para locais onde tem um certo... Digamos assim, as pessoas não têm uma certa familiaridade com a polícia. Aí já olha, às vezes é um local onde tem um tráfico de drogas ativo. Né? Então, assim, a nossa presença não é bem-vinda. Não é bem-vinda. Então, é assim, você tem que estar atento a todo instante. Né? Então, a Polícia Militar já fez esse primeiro contato, né? Então já tem uma situação, digamos assim, mais controlada. Mas a qualquer instante, vamos supor que tenha um foragido, a pessoa cometeu um crime e o indivíduo se evadiu nas proximidades da região. Então, a qualquer instante esse cara pode aparecer. Né? Então, ele pode atentar contra as nossas vidas. Então, o perito que atende local de crime, ele deve andar armado. Ele está exposto a essas coisas. Né? Até porque existe a máxima que o bandido sempre volta para o local do crime. Nunca se sabe o que vai acontecer.